em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Boa noite, povo lindo, povo amado, povo querido, que está aí ligadinho com a gente, está chegando aqui, chegando. Amém. Quem está feliz aí por estar ligadinho com a gente, conectado? Deixa um amém aí bem forte. Manda um salve aí. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Que a paz esteja com todos no nome de Jesus. Estamos nos ajeitando aqui, gente. O medo de cair dessa banqueta ao vivo ainda por cima. Então tem que tomar cuidado, né? Sentar com jeito aqui, senão vai pro chão. Pelo menos dá para mandar seu vídeo por chip feios. Olá. Você fica conhecida. Tá doido para fazer isso. Já ameaçaram pegar aquele dia que eu estava entrando com a banqueta aqui, que a banqueta caiu tudo. Quem que estava nesse dia assistindo aí? Deram risada, né? E falaram que ia mandar worship feio, você acredita? Se você não sabe o que é worship feio, no Instagram, é um canal lá, é um Instagram que tem, onde só é postado as falhas dos cultos. Meu Deus. Fazendo propaganda deles aqui. Amém? Quem está feliz aí por estar com a gente, fala assim, eu estou, deixa uma mãozinha, deixa um coração aí. Agora sim, agora conseguiu abrir aqui o nosso retorno aqui, né, para a gente se ver, para a gente ir se ajeitando. Bom que, pelo menos nós moramos debaixo do mesmo teto, não precisa ter distanciamento. Aí eu posso aproveitar e ficar coladinho em você. Oh, tá caprichando já. Amém, queridos? Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra toda especial para falar ao nosso coração. Amém. Nesta noite. Essa semana inicia-se a Semana Santa, né, muito conhecida e muito importante para cada cristão. Então, por isso, nós queremos ministrar uma palavra toda especial, né? Nós vamos pegar na ordem cronológica da Bíblia, onde dá exatamente uma semana antes da Páscoa, que é o evento mais importante da Bíblia, que é onde Jesus ressuscita e ali cumpre-se o propósito a qual Ele veio fazer nessa terra. Eu tenho certeza que essa palavra de hoje ela vai entrar no seu coração, ela vai ministrar sobre a tua vida. Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo especial acontecer sobre a tua casa, sobre a tua família. Então eu quero te convidar agora para você não perder essa oportunidade. Se você está sentindo falta de alguém, eu quero que você agora nos comentários marque uma pessoa que você está sentindo falta aí. Compartilha, marque com alguém, entendeu? Faz isso agora. É ou não é? Com certeza, aproveita a oportunidade de você enviar para a família inteira. Tem alguém ainda que não conhece a Jesus? Precisa entender hoje um pouquinho do que Ele veio fazer sobre as nossas vidas através dessa ministração. Quando você está na igreja, você já ouviu aquela expressão assim, ó, seja a boca de Deus? Já ouviu essa palavra? Com certeza. Você já falou isso para alguém? Com certeza. Seja a boca de Deus? E o que você falaria para essa pessoa que está nos assistindo agora? Seja a boca de Deus agora. Libere uma palavra profética sobre essa vida. Quase acertou. Seja dedo de Deus. Por quê? Porque vai enviar, compartilhar. Exato. Você vai teclar aí, ó, marcando o nome de alguém. Está sentindo falta dessa pessoa? Então corre agora, porque nós já vamos começar a ministração da palavra de Deus. E como eu tenho certeza que será bênção sobre a tua vida, você também vai poder ser bênção sobre a vida de outras pessoas. Talvez tem pessoas aí que não ficou ligadinho na notificação, e quando você marca ela, automaticamente vai apitar lá para ela. Então faça isso agora, é ou não é? Você que também está aí no Instagram, então compartilhe, clica no aviãozinho, manda para uns 5, 6 aí, entendeu? Compartilhando e divulgando o culto desta noite, que vai ser bênção em nome de Jesus. Amém? Estou vendo aqui o pessoal já marcando, compartilhando, entendeu? Muito legal isso. Vamos orar? Amém. Prepara o teu coração.
O teu coração é uma terra fértil, onde a palavra de Deus, que é a boa semente, vai descer, e eu tenho certeza que gerará frutos. Amém? Então vamos orar. Faz essa oração em nome de Jesus. Sim, ó Deus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que essa possa ser mais uma noite, Espírito Santo, que o Senhor venha com tua ousadia, ministrar sobre cada vida, cada coração, cada família, sobre aqueles, meu Pai, que neste momento, Senhor, já separaram este momento para encontrar contigo. Ah, meu Deus, sabemos que o teu encontro marca história, e que nessa noite histórias sejam marcadas, histórias, meu Pai, comecem, Senhor, do zero. Ah, meu Pai, que haja mudança, transformação, e que, meu Pai, o principal, haja salvação dentro de cada lar. É o que eu profetizo para iniciarmos, ó Deus, que o Senhor tenha a liberdade de entrar, Senhor, com todo o teu poder, para a honra e glória do seu nome. Amém. Amém. Abre tua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 12. Fique ligadinho, Evangelho de João, capítulo 12, acompanhe a leitura com a gente. João 12, 12. Leia aí junto conosco, amém? No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras, saíram ao seu encontro gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o Rei vem montado num jumentinho. Ao princípio de seus discípulos não entenderam isso, só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele, e lhe foram feitas à multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro, o ressuscitara dos mortos, e continuaram então a falar-se dos fatos. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizava tal sinal milagroso, foram então ao seu encontro. Não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai através dele. Amém. Ou para trás dele. Essa história, que tem um subtítulo na Bíblia como A Entrada Triunfal, que é muito conhecido por todos nós nos dias de hoje como o Domingo de Ramos, né? Aqui o subtítulo da Bíblia fala sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E ela aconteceu depois de um grande milagre que Jesus operou, que foi quando Lázaro ressuscitou. Quando Lázaro, depois já de 4 dias, o Senhor Jesus chega e chama-o para fora, e ele sai vivo de uma forma milagrosa. Então o povo daquela região ficou admirado com o que Jesus fez e começou a seguir Jesus. E imagina uma coisa, eu creio que qualquer um de nós, se pudéssemos também viver o que aquele povo viveu, também ficaríamos admirados. Então aquele povo começou a seguir a Jesus. E aí Jesus ele entra na fase, podemos dizer assim, na reta final do seu plano aqui nessa terra, onde ele vai até a Jerusalém. E quando ele vai até Jerusalém, ele chama os seus discípulos, 2, a Bíblia diz e fala assim: vai na frente e arruma um jumentinho para mim, traz para mim. Se alguém perguntar alguma coisa, diga que logo vamos devolver, mas o mestre está precisando agora. E aí aqueles discípulos arrumam esse jumentinho, leva até Jesus, e Jesus, ele vai entrar em Jerusalém em cima
de um jumento. Então aqui, nós queremos pegar a ministração de hoje e dividir ela em partes. Porque Jesus, ele estava entrando em Jerusalém em cima de um jumento para cumprir uma profecia, para cumprir algo que estava escrito no Velho Testamento. Então eu percebo algo, que nós servimos um Deus que promete e também cumpre tudo aquilo que promete. Se você tem promessas de Deus, se algo de Deus foi liberado sobre a sua vida, creia nas promessas, porque elas no tempo certo serão cumpridas sobre a tua vida. Aleluias. E uma das promessas de Deus é que sobre essa terra todo joelho se dobrará, toda língua confessará o nome do Senhor. Eu creio que quando Jesus ele entrava naquela cidade, pastor, ele estava simbolizando que a promessa dele veio realmente para se cumprir. A promessa dele veio realmente para marcar a nossa história. Olha só, você que está nos assistindo nessa noite, eu quero deixar algo que fique guardado ao teu coração. Que essa palavra venha hoje, nessa noite, mudar a tua vida, marcar, dizendo para você, olha, a promessa continua mais viva do que nunca. A entrada de Jesus, ela marca também a entrada nos nossos corações, na nossa vida, conversão. O tempo em que é marcada a nossa história com Ele. E uma coisa que eu creio que vai acontecer nessa noite, quando você entender o que é a entrada triunfal de Jesus, é o marco do dia em que você o conheceu como teu Senhor, como teu Salvador, como aquele que veio transformar a tua história e dizer para você, eu tenho uma promessa para contigo. E o mais interessante de tudo é que Ele é fiel naquilo que Ele promete. Ele não é filho do homem para mentir, mas Ele é Deus. Ele prometeu e Ele vai cumprir algo. E a gente vê bem claro que tudo para acontecer tinha que ser conforme a sua palavra. Por isso que para se cumprir totalmente a entrada de Jesus em Jerusalém, ele teve que entrar num jumentinho. Nós não temos tempo hábil para fazer isso aqui agora, mas se nós pararmos para analisar a história de Jesus e a vida de Jesus na terra, o interessante é que Jesus ele cumpriu tudo o que estava escrito e profetizado a respeito dele. Por exemplo, ele nasceu num lugar humilde, isso já tinha sido profetizado. Tinha sido falado. Por exemplo, quando ele entra em Jerusalém, aqui havia uma profecia e ele cumpre. Havia uma profecia que o quê? Ele viria para libertar os cativos, curar os enfermos, deixar livre aqueles que estavam oprimidos. Então, ele mesmo, na sua apresentação na sinagoga, ele fala sobre isso. Quando ele morre, é muito interessante que o quê? Nenhum osso de Jesus foi quebrado, porque também tinha uma profecia, que o Cordeiro de Deus perfeito, ele seria sacrificado de uma forma que não teria nenhum osso quebrado. Então, todas as profecias a respeito da vinda de Jesus, da vida dele nessa terra, foi cumprida. Então, eu percebo uma coisa, que Jesus, ele tinha cuidado em questão a palavra, a profecia, a promessa, ele tinha cuidado a respeito disso. Ele tinha, eu posso dizer, e também tem, porque a própria palavra diz que ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Então ele tem cuidado tudo aquilo que foi liberado, tudo aquilo que foi falado através dos santos homens de Deus, através da revelação de Deus, ele sempre teve cuidado para que isso se cumprisse. Então nós podemos ver que nós servimos a um Deus que tem cuidado com a sua palavra, que ele não é um Deus que fala e esquece do que fala, mas ele é um Deus que zela pela sua palavra. Isso é muito poderoso, porque nos traz a segurança e a garantia que se Deus falou algo ao teu respeito, basta apenas você
se apegar a essa palavra, descansar sobre essa palavra, porque essa palavra será cumprida sobre a tua vida no nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Outra coisa que me chama a atenção, Jesus, quem ele era? Antes de vir à terra, a Bíblia diz que ele estava com Deus no começo de tudo, na criação de tudo. Preste atenção, ele estava com Deus. Quando tudo foi formado, quando o mundo foi formado, a Bíblia diz que ele era Deus. Ele muitas vezes ele disse assim: eu e o Pai somos um. Quer dizer, ele sabia qual era a sua origem. Mas ele, mesmo assim, sabendo que era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele entra em Jerusalém em cima de um jumentinho. Muitos daquela época achavam que o Messias viria como um político forte, como alguém poderoso, ou que o Messias talvez viria dos céus, que o céu se abriria e ele chegaria e ali resolveria todos os problemas. Mas ele decide entrar em cima de um jumentinho. Aqui faz muito sentido a passagem do apóstolo Paulo lá em Filipenses, quando ele diz assim, que ele si mesmo se esvaziou, que ele se fez servo, que ele se humilhou. Então eu percebo uma coisa, Jesus tinha uma característica, mesmo sabendo quem ele era humilde. E a humildade, aprenda isso, a humildade nos aproxima de Deus. A própria palavra de Deus diz assim, que ele resiste ao soberbo, mas dá graça e paz aos humildes. É ou não é? Amém. Ele tem o prazer de estar com aquele que abre coração. Ele tem prazer, sabe, de agir na vida daquele que está disposto. E naquela entrada ali, daquele jeito, daquela forma, sem nenhuma formosura, sem algo, né? Ele poderia ter chegado de tantas outras formas, mas ele escolheu entrar de um jeito simples, humilde, da forma como ele é, da forma como ele manifesta na nossa vida. Às vezes a gente espera, né, sentir uma presença de Deus de uma forma tão diferente, e não conseguimos entender que ele é tão simples na forma de nos tocar. São detalhes tão pequenos que pode transformar a nossa vida. São detalhes, sabe, que são tão preciosos diante aos olhos de Deus. Também a nossa postura, como nos apresentar diante dele. E a gente vê que aquele povo que estava ali para receber, muitos deles, cada um com a sua forma, chegaram até aquele lugar entendendo quem ele é. É importante a gente, nesse ponto da mensagem, entender que o oposto de humildade é o orgulho. O oposto da humildade é a soberba. Por exemplo, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Se houvesse alguma matrícula para a escola de orgulhoso, você acha que alguém se matricularia? Se matricularia alguém? Eu acho que não. Não. Porque quem é orgulhoso, muitas vezes não reconhece que é orgulhoso. Porque o orgulho é algo silencioso em nós. O orgulho é algo que acomete muitas pessoas. Às vezes a pessoa ela não entende o porquê ela não tem a presença de Deus. Ela não consegue entender o porquê ela não tem Deus. Mas é que ela não consegue perceber que no coração dela tem uma raiz de orgulho, uma raiz de soberba. Por quê? Qual é a característica de alguém orgulhoso ou soberbo? Vamos refletir junto? Você pode até participar com a gente. Você está ouvindo a palavra? Qual que você acha que é a característica de alguém orgulhoso ou soberbo? Coloca aqui nos comentários. Eu quero que você participe com a gente. No seu ponto de vista, qual é uma característica de alguém orgulhoso?
uma pessoa soberba? Vamos lá? Vamos falando aqui, o pessoal vai participando com a gente, conforme vai chegando. Vamos lá. Uma pessoa orgulhosa é uma pessoa que gosta de ouvir? Não. Uma pessoa orgulhosa é uma pessoa que não gosta de ouvir. A Bíblia diz assim: você corrige um sábio e ele se torna mais sábio ainda. Então, a característica de um sábio, de alguém humilde, é alguém que ouve. Agora, uma pessoa orgulhosa é uma pessoa que não ouve, que não gosta de ouvir. Ah, pastor, então será que eu sou orgulhoso? Irmão, pode ter uma raiz de orgulho no seu coração, de soberba, porque quem não gosta de ouvir, acha que sabe tudo. Entendeu? Porque a gente nunca sabe tudo. Se você acha que você sabe tudo, quer dizer, você está completamente enganado, porque a gente sempre tem o que aprender. Por exemplo, eu me tornei pastor. Não é porque eu me tornei pastor que eu sei tudo. Tem coisas que eu aprendo com os discípulos, tem coisas que eu aprendo com a igreja, tem coisas que eu aprendo com pessoas que nem é da igreja, porque sempre tem algo para a gente aprender. Então, nós precisamos entender uma característica de quem não ouve, pode ser fortemente o orgulho. Vamos lá, eu estou vendo aqui o pessoal comentando já, né? Ó. Pessoa orgulhosa não admite o erro, né? A pessoa não consegue admitir o erro, que está errada, porque, não vou dar o braço a torcer, é assim ou não é? Não dou o braço a torcer, não. Às vezes sabe que está errado, brigou com a esposa, brigou com o marido, está errado, e não sabe dar o braço a torcer, fala assim, eu estou errado. Aqui, ó, colocaram aqui também, ó. Não aceita opinião, não aceita conselho. Então, a pessoa não aceita a opinião, uma característica de uma pessoa orgulhosa, né? Se acha sempre o primeiro em tudo. Olha só que coisa. Sempre que está certo, né? É isso aí, vai colocando aí, ó. Na sua opinião, o que é uma pessoa orgulhosa? Aqui, não aceita correção, né? Acha que sabe tudo, que não precisa de ninguém. Isso aqui são características de pessoas que acham, né, que acham que é orgulhosa. São orgulhosas, né? Presta atenção. Uma pessoa orgulhosa, aqui a gente colocou, ela pensa só nela, né? Uma pessoa soberba, ela normalmente é egoísta, porque ela pensa nela. Ela não quer saber dos outros, ela quer saber dela. Então, essa é mais uma característica de alguém que é orgulhoso. A palavra eu, olha só que coisa interessante, a palavra eu é muito perigosa. Porque toda vez que nós colocamos o nosso eu na frente de Deus, é o motivo que nós estamos perto de cair. Agora eu te falo uma coisa, por que Satanás caiu? Por causa do seu orgulho, da sua soberba. Ele achou que ele poderia ser mais do que Deus. Então a pessoa que se acha mais, ela é orgulhosa, ela é soberba. É muito interessante isso. Se você quiser, pode ir deixando aqui nos comentários que nós vamos lendo, tá? Ó, olha só que coisa interessante, ó. Colocaram aqui, ó, não aceita o não. Não aceito não. Uma vez eu conversando, baseado nesse comentário aqui, eu me lembro de uma pessoa, uma vez, que eu falei assim para ela, sabe quando eu vou te conhecer? Quando eu falar não para você e ver a sua reação. Uma pessoa que queria caminhar perto de mim, eu disse para ela assim, sabe quando eu vou te conhecer? Quando eu falar não para você. Aí vai revelar o que está no seu coração, porque o orgulho é assim. A pessoa, ela não aceita ouvir não. É ou não é? Vamos lá, ó. Pessoa orgulhosa, para mim, muitas vezes acha que Deus é só para ela ver a pessoa que está e nem dá atenção e não ajuda. Vejo muito isso. Então, é uma pessoa orgulhosa, muitas vezes acha que Deus é só para ela. Ah, entendi. Então, uma pessoa que acha que Deus tem que só ouvir ela, né? Sempre quer estar por cima. Olha aqui, ó, que coisa, ó. Não sabe perdoar.
Pessoa desviada quer dizer não ajuda, só critica, vejo muito isso. Olha só que coisa. Então a gente vê aqui várias coisas que se torna uma pessoa orgulhosa, né? Que se torna uma pessoa que ela poderia ter muitas coisas, mas o seu coração está corrompido, né? O orgulho, ele corrompe os desejos do coração. O orgulho faz a pessoa, ela não enxergar que tudo que Jesus quer dar, ou que aquelas pessoas que estão ao redor dela quer ensinar, aquilo possa mudar dentro dela. Porque tudo que ela tem é muito mais forte. E ela às vezes até confunde, né? O orgulhoso, ele se confunde, ele acha que ele é humilde. Mas na verdade ele não é humilde. Ele acaba sendo, né? Uma pessoa, o orgulhoso, ele acha que é humilde. Ah, eu sou simples, eu ajo assim. Não, na verdade não tem nada a ver. O simples, o não querer fazer, o não querer se intrometer, o não querer estar junto, com humildade. Tem uma passagem bíblica que é muito legal. Presta atenção nisso. Você pode ir colocando aí nos comentários, na sua opinião, o que é uma pessoa orgulhosa. Está bem legal, o pessoal está participando, né? E vai participando, eu quero isso mesmo, que você participe junto com a gente. Tem uma passagem bíblica onde pegaram Paulo e elogiaram ele. Falaram, você é como Deus, você é poderoso. Muitas coisas acontecem através da sua vida, Paulo. E encheram a bola de Paulo. Você sabia que o elogio a teu respeito revela se você é orgulhoso ou é humilde? Você sabia disso? O elogio a teu respeito, ele vai revelar muita coisa. Paulo, quando ele recebe o elogio, e é até interessante que essa passagem, ela relata que o povo daquela cidade, não me recordo certinho agora, eu gravei essa semana no vídeo de Atos, e o povo queria oferecer sacrifício para eles, para Paulo e Barnabé. Ele falou assim, longe de mim, toda a glória é de Deus, tudo que está acontecendo aqui tem tudo a ver com ele, não tem nada a ver comigo. Você sabia que uma pessoa orgulhosa, ela faz o que? Ela pega a glória para si. Você sabia que Herodes, rei Herodes, estou falando bastante de Atos, fica preparado porque nós estamos... Tem muita coisa boa por aí. Estamos preparando uma série de 28 dias, um capítulo por dia, nós já estamos na gravação, estamos quase na metade, que fala sobre Atos dos Apóstolos de uma maneira muito simples, fácil de compreender, vai ser muito bacana. E você sabia que Herodes morreu, sabe do quê? Por causa do orgulho. Deram glória a ele, e a Bíblia diz que ele tomou glória para si, e ele foi comido por bichos. Então eu posso dizer para você, o orgulho te leva à morte. O orgulho pode te levar à morte. Então o elogio, ele revela, porque tem pessoas que vão fazer assim, nossa, você é uma bênção na igreja, olha, sem você, essa igreja não é a mesma coisa. Aí a pessoa faz assim, é verdade, eu sou especial, eu sou fundamental. Pessoas são fundamentais? Lógico que são. Mas, irmãos, entenda uma coisa, a pessoa humilde sabe que se ela está dando fruto, é só porque Jesus está na vida dela. Porque se Jesus não estivesse na vida dela, ela seria como ela era antes, quando ela estava no mundo. Verdade. Você entendeu? Por que eu estou aqui? Por que eu estou pregando para vocês? Não é por causa de mim, é por causa de Jesus que está em mim. Se você tirou Jesus de mim, eu me torno aquele mesmo antes do passado, que não tenho nada para oferecer. Então o elogio revela muito, né? Então tome cuidado com os elogios, ou melhor, a Bíblia já diz, né? Tome cuidado com os bajuladores, que te bajula, tome cuidado, porque isso pode inflamar o seu ego, você de uma certa forma se tornar orgulhoso, achar que pode ser independente, e assim você pode estar decretando a sua morte espiritual. Vamos ler aqui o que o pessoal fala? Olha lá. Não aceita correção, só pensa em si próprio, está aqui, ó, o orgulho, ele mesmo se engrandece. Olha só que legal aqui, ó, o pastor Wagner colocou até um versículo aqui, ó, o orgulho do ser humano o abaterá,
mas o humilde de espírito obterá honra. Forte, hein? Muito forte. Então, vou ler até de novo. Ó. O orgulho do ser humano o abaterá, Terá. mas o humilde de espírito obterá honra. Verdade, né? Aquele que acha tanto. Ele está tão cheio de si, mas tão vazio de Deus. E o orgulhoso, ele tem o seu espírito abatido mesmo, porque ele nunca está cheio de Deus, ele sempre está cheio de si. Mas aquele que é humilde, ele sempre está cheio de Deus. E a palavra de Deus fala assim, e ele o honrará. Então ele será honrado, por quê? Porque ele não está recebendo aquilo para ele. Aquilo que ele sabe que ele está fazendo é para Deus, é para a glória de Deus. Aquilo que está recaindo sobre ele é para a glória de Deus. Então ele começa a entender, e Deus fala, né? Que vai o honrar. É simples. Jesus na cruz, do lado esquerdo, não lembro certinho qual que lado que é. Tinha mas dois, né? Tinha dois ladrões. Dois ladrões do lado dele. Um do lado esquerdo e outro do lado direito, certo? Um de um lado diz assim, se você mesmo é esse Jesus que faz milagres aí, por que você não desce dessa cruz e se salva? Não salva nem a ti mesmo, né? É. Aí o do outro lado disse assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Um soberbo, outro humilde. Quem alcançou a graça? O soberbo ou o humilde? Você está entendendo a diferença? Por que eu estou dizendo isso para você? Eu creio que Jesus tem propósito em tudo. Ele entrar em Jerusalém em cima de um jumentinho, você sabe que muitas vezes isso me fez refletir. Uma coisa que eu nem escrevi aqui, mas me fez refletir. Imagina o povo, você que está aí ligado com a gente, imagina uma coisa. Jesus entrando em cima de um jumentinho. Você olha e vê alguém em cima de um jumento sendo aclamado. Isso é para pirar a cabeça dos religiosos e quem está distante. Porque eles esperavam algo todo poderoso, né? Ou com posses, ou com um glamour. Exato. Pira que a enche cabeça. os olhos, né? Algo que fosse... Só que uma mensagem que eu vejo nisso, era como se Jesus estivesse passando um recado, e dizendo assim, não olhe a minha aparência, olhe a minha essência. Glória a Deus, aleluias. Não olhe com seus olhos naturais, mas olhe de uma forma espiritual. Porque quem estava o aclamando, era quem já o seguia. Exato. Era quem o conhecia, né? Era quem já tinha essa intimidade, era alguém que já tinha visto seus feitos, né? A Bíblia narra bem claro que aqueles estavam ali já adorando, glorificando, exaltando, sabia quem estava engrandecendo naquele momento, né? Se você estivesse lá, se conhecendo, você não precisa comentar aqui, mas se você estivesse lá, você seria daqueles que olharia Jesus em cima de um jumento e falaria, esse povo é maluco. Olha só, um cara em cima de um jumento e esse povo aqui aclamando, clamando, clamando, hosana, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Ou você seria daqueles que estaria no meio, dizendo assim, está entrando aqui aquele que veio enviado pelo Senhor, louvado seja Ele, porque o hosana quer dizer o quê? Hosana, eu quando era criança, e eu ouvia, né, cresci na igreja católica, era coroinha na igreja católica, e eu ouvia, hosana, 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 eu achava que era uma mulher, você acredita? Eu achava que hosana era uma mulher. Mas hosana tem o sentido do que? De louvor, de aclamação, de adoração, quer dizer, hosana, né?
seja adorado, seja engrandecido. Então, aqueles que estavam ali religiosos olhavam aquilo e achavam aquilo um absurdo. Tanto é que, se você comparar Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver em uma dessas passagens que o quê? Os religiosos, as pessoas daquela época, viraram para Jesus e falaram assim: manda os teus discípulos ficarem quietos, manda os teus discípulos fecharem a boca. Por quê? Porque eles estão te adorando, eles estão louvando a você, Jesus. Isso não pode. Então, quem de nós seríamos naquela situação, naquela cena? Se de repente nós somos aquela pessoa que é muito ligado nas aparências, somos muito ligados naquilo que nós vemos, às vezes com os nossos olhos naturais, nós deixamos de contemplar a grandeza do que o Senhor está fazendo no mundo espiritual, e de quem Ele é de verdade. E isso é muito poderoso, isso é muito forte, porque quantas coisas nós somos movidos pelo que vemos, nós esquecemos da essência. Uma vez, eu nunca me esqueço disso, foi uma fase muito difícil que vivemos no ministério. O carro estava capengando, estava, sabe, parecia o deserto, né? O sapato não gastava, as roupas não envelheciam. Já ouviu essa música do Projeto no Deserto, né? Estava mais ou menos assim. E eu lembro uma vez que uma pessoa chegou em mim e me disse assim: como que você consegue pregar prosperidade estando com a sua vida desse jeito? Eu me lembro até hoje que aquela resposta não veio de mim, mas foi do Espírito Santo. Eu falei assim: da mesma forma que Elias pregava a provisão para uma viúva sem ter o que comer, porque quem faz não é o homem, quem faz é Deus. Então Jesus, ele estava querendo passar uma mensagem assim: escuta, olha para quem eu sou de verdade, olha para os meus feitos, olha para os meus ensinamentos, olha para aquilo que eu tenho pregado, olha para aquilo que eu tenho realizado. Não olha para a aparência, não olha que eu estou em cima de um jumento, mas olha para a minha essência. Aleluia. Isso é muito poderoso. E quando aprendemos a fazer isso, nós vamos celebrar a chegada de Jesus, como aqueles homens fizeram. Porque o que significa? Versículo 9, né, de Mateus 21 diz assim: Hosana ao Filho de Deus. E dizia: bendito que vem em nome do Senhor. E aqui é a última parte dessa ministração que nós queremos compartilhar com você. Preste atenção, Jesus veio até nós. Se nós tivéssemos que traduzir essa mensagem de hoje, né, que antecede a Páscoa, nós podemos resumir em algo: Jesus veio até nós, Ele decidiu vir até mim e até você. Aleluia. Isso é forte demais, isso é poderoso demais. O Todo-Poderoso, o Filho de Deus, Ele decidiu vir até mim. Ele deu o primeiro passo, Ele veio na minha direção, e Ele está indo na sua direção hoje. Glória a Deus. Ele está aqui, e Ele está vindo na sua direção para mudar a tua história, para mudar a tua vida, porque Ele dizia: eu vim para libertar aqueles que estavam cativos. Quer dizer, eu decidi vir, eu decidi descer à terra, me manifestar como homem e vir à sua direção para te resgatar, para mudar a tua vida. Isso é poderoso demais, é ou não é? Isso pode realmente mudar a tua vida quando você entende a profundidade disso. Ele não foi um Deus que ficou de braço cruzado, esperando o homem ir até Ele, mas Ele veio por nós. Ele veio por mim e Ele veio por você. Esse Jesus, esse mesmo Jesus, Ele está indo na sua direção hoje. Eu não sei onde você está nos assistindo, eu não sei como está a sua situação, eu não sei como está o seu coração. Talvez você está preocupado
com todo o momento que temos vivido. Talvez você está preocupado com algum ente querido que está internado, está hospitalizado. Talvez você está preocupado com a crise econômica, você está olhando, falando assim, essa pandemia, olha, por causa do comércio não está podendo abrir, por causa da situação como está hoje, a minha situação está muito difícil, eu não sei o que vai ser de mim, mas entenda algo, aquele que estava no início de tudo, ele veio até nós, ele decidiu abrir mão de tudo para vir até a mim e até a você. É o mesmo que tinha acabado de ressuscitar Lázaro, é o mesmo que tinha operado muitos milagres e maravilhas, é esse mesmo Jesus, é esse mesmo de ontem que está aqui hoje para mudar a minha e a sua vida de uma forma extraordinária. Então eu quero, meu querido, que você abra o seu coração. Nós queremos orar contigo, nós queremos orar por você, nós queremos que você abra o seu coração para Jesus nessa noite, que você realmente, sabe, aí onde você está, você possa colocar as suas mãos sobre o seu coração, você possa dobrar os seus joelhos, você possa agora realmente dar liberdade a esse Deus. Nós vamos orar pela tua vida e nós cremos que de uma forma sobrenatural Deus vai tocar o seu coração, Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar a tua vida de uma forma sobrenatural. Sobrenatural. Eu quero que você coloque sua mão sobre o seu coração. Eu quero que você abra a sua vida agora.